Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom? Eu acabo olhando pro espelho, né? Eu vejo ao meio tempo, mas... Olá pessoal, tudo bom? Hoje, gente, vou citar aqui os meus 6 vídeos, os 6 vídeos preferidos, os 6 vídeos aí do canal da Natália Arcuri, que eu consegui aí entender um pouquinho mais, né? Eu acho que esses vídeos, assim, eu indicaria, eu recomendo às pessoas esses 5 vídeos e que realmente foi por meio desses 5 vídeos que eu pude realmente colocar em prática, que eu realmente, a partir daqueles vídeos que ela fez, eu realmente pude usar pra minha vida, né, enfim. Então vamos lá. Eu vou começar primeiro com um vídeo que realmente eu pus em prática, certo? Eu realmente pus em prática mesmo, gente. Que foi o seguinte: como investir com salário de estagiário, né? Ela dá 5 dicas, né? Que usou na faculdade, né? Esse vídeo ela dá dicas aí de como foi o início, como foi durante a faculdade que ela estava fazendo. E eu confesso, gente, que essas 5 dicas você vai conseguir fazer. E, inclusive, foi com esse vídeo que eu realmente pude comprar meu notebook totalmente à vista, sem recorrer a meus pais para isso, sem recorrer a, sei lá, pegar empréstimo nem nada. Então foi com esse vídeo que eu realmente pude colocar pra minha vida, assim, tipo, eu vou realizar aquele desejo que há muito tempo, entendeu? Eu tinha de poder comprar meu notebook finalmente, gente. Foi duro, foi complicado, mas alguns tempos antes eu já estava estudando a reserva de emergência, né? Eu acho que é aí que entra aí outros vídeos, né? Então, eu diria que esse foi um dos que eu realmente coloquei em prática mesmo. E acho que um dos primeiros vídeos foi falando sobre reserva de emergência, né? Outro vídeo que eu realmente gostei, eu recomendo muito para você entender um pouco mais sobre isso, é o vídeo Tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência. Gente, esse vídeo realmente também abriu muito minha mente. Realmente eu pude ampliar um pouco aí meus horizontes, entender o que é reserva de emergência, se bem que eu já via isso no canal de Tiago Negro. Porque eu acho que, assim, os vídeos de Natália Arcuri é mais pra sobrevivência mesmo, sabe? Ela dá dicas, conta as histórias dela, enfim. Esse realmente foi um dos primeiros vídeos, assim, que eu comecei a implementar mesmo, sabe? Eu acho que, além desse, e entender um pouquinho mais sobre outros vídeos, até eu tava querendo encontrar, que era sobre o IPCA, sabe? Entender mais sobre o IPCA, que é para aposentadoria e tudo mais. Mas foi a partir desses vídeos assim, sobre reserva de emergência que eu realmente pude colocar em prática também o vídeo anterior, que foi sobre como investir com salário de estagiário. Né? E finalmente, né, eu já estava começando aí a reserva de emergência, já estava começando a adentrar nesse caminho, assim, nesse caminho de poder investir no meu futuro e tudo mais. E daí eu já começava a organizar aí para poder comprar finalmente meu notebook, né? E pensar em longo prazo e também em médio e curto prazo, tá bom? Outro vídeo, gente, que eu considero um dos mais importantes, eu realmente recomendo muito para você, é também o Top 4 investimentos melhores que a poupança. A partir desse vídeo você vai ter uma noção aí de os melhores investimentos que estão ao alcance das pessoas, do pequeno investidor, aqueles tipos de produtos que você não pode deixar de ter, né? Realmente aqueles que ela faz um top 4 né? Um top 4 investimentos que está acesso das pessoas. Por exemplo, eu tenho acesso a esses investimentos no Sofisa, por exemplo, CDB, LCI e LCA, com apenas R$ 1, gente, você já começa a investir em CDB, LCI, LCA na Sofisa. Também tem na Neon, né? A Neon hoje está mudando muito a plataforma, você pode até colocar seus objetivos por lá, porque o que acontece na Tesouro, no Tesouro, por exemplo, IPCA, você só consegue resgatar depois de 5 anos, tá?
Enquanto que CDB, LCI, pelo menos nessas que eu já citei, você com R$ 1 você já vai depositando, né? Se bem que tem alguns que tem liquidez, né? Tem CDB com liquidez diária, enfim. Belezinha. E que você pode resgatar em meses, certo? Outro vídeo, gente, que eu pude ver que realmente eu pude ter uma noção aí foi Tesouro Direto, 5 passos práticos para investir todo mês. Esse é um dos vídeos que eu realmente recomendo também para você que tá querendo entender um pouquinho mais sobre Tesouro Direto, ou você já tá começando a entender um pouquinho. Eu recomendo muito para você que ainda tá tentando trilhar esse caminho, tentar entender o que é Tesouro Direto, né? E os benefícios que tem para você começar a reservar seu dinheiro. Tá? Eu diria que esse também é um dos que eu já consegui colocar em prática também. Outro vídeo, gente, que eu acho que é recomendadíssimo, porque de nada adianta tá explicando sobre Tesouro Direto e você não saber como investir. Então, ela nesse vídeo, 3 dicas, não, contas digitais, perdão. Contas digitais, como não pagar tarifa bancária e economizar uma fortuna, tá? Contas digitais é outro vídeo que você vai precisar saber, tá? Antes de mais nada, porque muitas vezes você, para ter acesso ao Tesouro Direto, você tem que ter uma conta numa corretora. Até mesmo os bancos servem, né? Mas o problema dos bancos é que cobram tarifas, cobra tele, doc. Então, esse vídeo vai te explicar direitinho, passo a passo aí, que existe essa opção de contas digitais para você ficar o mais longe possível dos bancos, entendeu? Então, é muito importante, além de você estar entendendo sobre Tesouro Direto, você entender sobre contas digitais. E finalmente, gente, um dos vídeos mais recentes que eu confesso que já faz um bom tempo que eu também já venho tendo o mesmo raciocínio que ela, é o 3 dicas matadoras para parcelar suas compras e ter dinheiro, e ter mais dinheiro. Eu diria que esse é um dos vídeos que você realmente não pode, de jeito nenhum, deixar de assistir. Eu já estou começando a ter esse mesmo raciocínio que o dela, né? E foi até um motivo que me levou a poder comprar o meu notebook sem cartão nem nada, entendeu? Então eu comecei a colocar uma coisa na minha vida. Aquilo que é necessário, eu parcelo no cartão. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho que ir no dentista, eu peço pra minha mãe, né, porque minha mãe que tem cartão, eu tenho que fazer um tratamento no dentista. O que for extremamente necessário comprar no cartão. Já se for uma TV, se for, por exemplo, no meu caso, notebook, eu não queria recorrer. Eu podia esperar, é um supérfluo, beleza, eu vou conseguir pagar a vista. E assim, gente, eu vou finalizando o vídeo. Eu recomendo muito que você assista os vídeos desse canal, Me Poupe. Ela vai dar dicas super legais, tá bom? Até mais! Mas pessoal, só queria fazer um adendo aqui do último vídeo que ela falou, né? Que é 3 dicas matadoras para parcelar suas compras e ter mais dinheiro. Dinheiro, né? Ter mais dinheiro. O que acontece? A maneira como ela mostrou é que pela terceira dica que ela deu, aquela compra que ela quer tanto fazer, por exemplo, ela falou sobre o sapato do Jobs, né, aquela geladeira, né, aquilo que realmente é necessário, ela parcela no cartão. E em longo prazo, em várias parcelas, sabe? Aí a dica que ela deu, a terceira dica, é tipo de como você comprar aquela vontade que você tem pra comprar uma TV, um sapato, um skate, né? Ela citou o seguinte, de ir reservando dinheiro para pagar à vista essas compras. Ou seja, todo mês guardar um dinheiro, né, para ir investindo naquela compra, naquele objetivo que você não está necessitando tanto, tá? Então foi com essa dica que eu vejo que vai muito com o meu raciocínio, né, gente? Porque, por exemplo, o notebook ela não foi a minha prioridade na minha vida, mas era uma coisa que eu realmente gostaria. Então, por exemplo, vamos citar o notebook, né? Eu comprei um notebook à vista, sem recorrer a cartão nem nada. Mas o que acontece? Eu fui guardando assim, não investindo na conta, tá? Aí o importante é que realmente
invista, né? Você fique investindo e não apenas reservando por reservar, sabe? É importante que você reserve na sua conta para ir rendendo aquele rendimento, ir rendendo e você poder comprar, você chegar o mais rápido possível ao seu objetivo. Então, no caso no momento que eu estava investindo no meu notebook, eu estava investindo também para minha reserva de emergência. Porque eu estava investindo uma parte para a reserva de emergência, eu investi outra parte para comprar um notebook e para as outras coisas e para o orçamento do mês, né? Aí o que acontece? Esse raciocínio que eu tive pode até ter sido válido, certo? Mas naquela época eu ainda não tinha conta digital. Então eu ia na raça mesmo. Eu fazia aquele teste do envelope, né, que muitas vezes a gente ouve falar, né? Teste do envelope, e todo mês eu ia reservando e tudo mais. Isso antes de já ter uma conta digital, porque eu ainda não sabia muito sobre conta digital, eu ainda estava planejando ainda e tudo mais, eu ainda estava aguardando, eu acho, minha conta ser aprovada e tudo mais. Aí foi a partir dali, e a partir daí, então, que essa dica que ela deu, que é um dos vídeos mais recentes dela, que é esse aí, 3 dicas matadoras para passar as suas compras, eu tô colocando em prática, né? A partir desse momento eu realmente vejo o quanto eu já tenho isso comigo, sabe? De já ir reservando para um objetivo, sabe? Para um objetivo de longo prazo, mas que eu não quero pagar no cartão, apenas por impulso, sabe? Porque existe aquelas compras por impulso, né? Que você vai passando no cartão. Quantas vezes, por exemplo, uma pessoa tem sei lá, alguém que pede pra minha mãe, uma pessoa que não tem cartão, aí pede pra passar no cartão da minha mãe. Coisas assim, gente. Televisão, celular, sabe? Coisas assim, tipo, eu até vejo que as pessoas elas realmente têm tanta necessidade, sabe a mesma necessidade, né? Às vezes tem pessoas que chegam pra minha mãe pedindo, né? Pra passar lá, entendeu? Tem gente que pede ajuda pra comprar televisão. Pode uma coisa dessa? Nossa. Sabe? As pessoas muitas vezes elas são assim, elas compram por impulso, elas não compram tipo, eu tô precisando pela saúde, pra, sei lá, tô com infecção, né? Muitas vezes ela tá precisando de ajuda. Realmente por necessidade, sabe, gente? Não, não é assim que funciona, né? Muitas vezes as pessoas pedem ajuda pra comprar coisas assim que tipo. Não, gente. Então, gente, foi a partir daí que eu, com esses vídeos, eu pude. Que tem um benefício pra mim. Que eu realmente eu assisto os vídeos, né? Às vezes eu vejo os vídeos no canal dela, do Me Poupe. Não é todos que eu cheguei a assistir, mas pelo menos esses aí eu diria que foram os que realmente eu pude agregar pra minha vida e agregar pra minha realidade. Então, às vezes eu acredito que sim, que com esses vídeos eu pude ter uma base, sabe, que até hoje faz sentido na minha vida, sabe? Então esses vídeos eu considero essenciais, tá? Pra recomendar para as pessoas, recomendar para quem ainda não entende muito sobre investimento, eu recomendo esses vídeos. E foram vídeos que mudaram minha vida, que mudaram assim com aquele jeito bem espontâneo dela, de conversar, de dialogar. Então é isso, gente. Se inscreve no canal dela. Ela é muito simpática. Ela passa uma informação assim que, sabe, parece que você mal conheceu a pessoa, né, você já entende tudo de finanças. Você não entendia nada sobre isso, sobre esse assunto. É uma coisa que você acaba. Tipo, você nunca ouviu falar sobre educação financeira e ela te mostra de uma maneira divertida, prazerosa, fácil de entender, né? Então eu acredito que vai valer muito a pena para sua vida também você entender sobre educação financeira de uma maneira prática e prazerosa, que é o que todo mundo realmente gosta, né? E aprender com afinco, tá bom? E assim vou concluindo o vídeo, gente. Eu dei aqui minhas dicas dos vídeos que eu recomendo. Vou deixar aqui no link da descrição o link para cada um deles. Eu recomendo que você aprenda desses aí.
eu recomendo que você aprenda a reserva de emergência. Aprenda também sobre os investimentos, né, tudo mais. Contas digitais, tá? Cada um, eu diria que foi por etapas, né? Cada vídeo desses eu pude ver por etapas. Eu não sei, de fato, o tempo cronológico que eu comecei a utilizar as dicas dos vídeos. Eu não sei, de fato, qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo que eu assisti. Mas, de fato, todos eles realmente foram essenciais para minha vida, né? Enfim, é isso. Tchau, tchau.